Oi, gente, o passo a passo de hoje é esse porta-treco redondinho aqui. Ficou uma fofura e ele serve pra muita coisa. Dá pra usar como porta-absorvente, porta-moeda, dá pra colocar o carregador do celular e o fone de ouvido. Então serve pra muita coisa e eu dei o nome de porta-treco. E eu fiz aqui também com um mosquetãozinho pra poder pendurar ele na bolsa se precisar. E essa peça eu tô fazendo usando os tecidos da nossa parceira Estilotex. Aqui na descrição do meu vídeo tem o link do site deles e todos os contatos pra você descobrir onde vende Estilotex aí na sua cidade. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, pra fazer essa peça, eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição do meu vídeo e também lá no grupo do Facebook o arquivo do molde. E o molde, ele tá assim, ó, ele tem o molde aqui da parte principal. Esse aqui, ele é um círculo e a altura dele e a largura é de 13 centímetros. E essa faixinha aqui vai ser a parte de baixo que vai junto com o zíper. Esse daqui mede 3,5 por 22. E aí você vai cortar nos teus moldes, ó. Você vai cortar 2 vezes a parte exterior, e 2 vezes o forro e 2 vezes a manta. Aqui eu tô usando uma R2 e aí eu já passei tudo junto e juntei com uma costurinha toda a volta, pra ficar mais fácil na hora que a gente for costurar. Essa faixinha aqui do zíper, ela tá só na manta, daí o forrinho tá separado. E o zíper, ele tem que ter exatamente 22 centímetros pra dar certo, tá? Então você coloca o cursor nele e daí acerta as pontinhas aqui pra ele ficar com 22 centímetros. E a gente também vai precisar de um mosquetão. E aqui eu fiz uma faixinha que mede 5 por 10 centímetros. E aí eu dobrei ele como se fosse um viés e daí passei 2 costurinhas pra fechar. Só pra adiantar esse passo, que daí ele vai prender aqui no nosso mosquetão. Mas se você não tiver um mosquetão, dá pra usar uma argolinha de chaveiro também, ou só colocar o tecidinho mesmo que já fica bom. Bom, meninas, a gente vai começar essa peça fazendo a partezinha aqui que vai o zíper. E é importante, aqui nessa parte, que a margem de costura seja certinho de 1 centímetro, porque eu fiz o molde projetado para isso. Então pega e faz um risquinho aqui, porque o pezinho da nossa máquina costuma ter 0,75. Então vai faltar um pouquinho. Então vai lá, marca 1 centímetro de cada lado aqui para ficar certinho as costuras, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser centralizar esse mosquetão em um dos lados, aqui. E ó, eu cortei ele grande, mas você mede como você achar melhor. Eu acho que eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui e vou prender ele aqui. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Aí o resto do passo a passo eu vou mostrar pra vocês na máquina. Ó, gente, aqui eu já costurei o meu mosquetão, como eu tinha falado antes, e posicionei o meu zíper aqui em cima. Aí eu coloquei um alfinetinho aqui pra segurar. E eu esqueci de comentar, mas esse zíper aqui que eu tô usando, ele é aquele zíper grosso, tá? Ele tem 3 centímetros aqui de tamanho, de largura. Aí agora, ó, prendi o zíper e vou costurar bem em cima daquela linha que eu já tinha feito. Agora eu vou costurar só o zíper e depois eu vou colocar o forro. Ó, meu zíper vai ficar presinho assim. Lembrando que o zíper tá direito com essa partezinha aqui do tecido, tá? Aí agora eu vou sobrepor aqui o forrinho e vou passar a costurinha em cima de novo. Você pode passar direto se quiser em cima do zíper e do forrinho, mas é que eu acho que assim acaba ficando mais certinha a costura. Ó, gente, daí agora a gente puxa aqui o tecidinho pra cá e passa uma costurinha pra rebater aqui em cima. E ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora a gente vai grudar com a outra ponta lá do zíper. A gente vai fazer a mesma coisa, passar a costura e depois costurar o forro. Ó, gente, costurei o outro ladinho, agora eu vou rebater essa costurinha aqui também. E aí depois eu vou costurar o forro nessa parte aqui de fora, pra não ficar com esse forrinho solto, porque senão ele vai atrapalhar a gente na hora de costurar na parte da frente.
Ó, gente, quando eu for grudar aqui o forro nessa parte de fora, eu já vou pegar e passar a costura um pouquinho mais pra dentro aqui. É menos de meio centímetro isso, porque daí ele vai ficar mais alinhado com o zíper. Porque essa faixinha aqui, à medida que eu passei de 3,5, ele é um pouquinho mais largo, tá? Ó, gente, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui tem as duas costurinhas laranjadas, ó, dá pra ver que tá bem na linha onde tá o zíper aqui, beleza? Se você quiser, dá pra cortar direto com 3 centímetros aqui, tá? É que às vezes eu prefiro deixar sobrando assim, porque daí se ficar alguma coisinha torta a gente consegue arrumar. Eu vou cortar agora esse excesso e daí eu vou costurar um viés aqui. Ó, gente, cortei o excesso e agora a gente tem assim, ó, um arquinho. Agora a gente vai marcar aqui, ó, junta as duas costuras aqui da lateral e vai fazer 2 piques aqui na parte de baixo e na parte aqui do zíper. Isso se a sua estampa tiver uma direção. A minha, ela tem uma direção correta porque a raposinha precisa ficar de pezinho, né, na bolsinha, mas se a sua for uma estampa aleatória, não precisa fazer essas marcações, pode costurar direto. Aí agora eu vou começar a aplicar um viés daqui da parte do meio, onde tá o tecido. Eu vou usar um viés industrial desse mais grosso. E eu vou costurar ele aberto. Assim, ó. Eu abro aqui essa abinha dele e vou costurando. Mas não costura nessa margem de meio centímetro, costura ele só na beiradinha. Ó, costurei todo o viés aqui de um lado, agora a gente vai puxar esse viés pra cá e vai costurar do outro, porque aqui ele é pequenininho, então não tem espaço pra costurar se você for deixar o viés ali junto, tá? Então a gente puxa ele pra cá e agora a gente vai costurar o outro ladinho aqui. Pronto, gente, ó, tô com os dois ladinhos costurados aqui. Ele fica meio que uma bagunça mesmo, essa parte, porque fica com os dois viés aqui no meio, fica bem volumoso. Mas na hora que a gente for fechar vai dar tudo certo, tá? Aí agora, ó, a gente vai precisar pegar a nossa parte da frente ou a das costas, a que você quiser começar. E a gente vai virar aqui, ó, pro avesso. E a gente vai encontrar o centro. Eu marquei aqui o meio da parte da frente também, pra alinhar aqui com o meu zíper. E aí vai colocando grampinho e prendendo a toda volta. Alinha primeiro o centro de cima e o centro de baixo. Ó, gente, com essa medida que eu passei pra vocês, de ser 22 centímetros aquela faixinha, e o zíper também, vai dar certinho aqui, tá? Então, por isso que tem que se atentar bem direitinho a margem de costura, tem que ser 1 centímetro pra ele fechar, ó, pra não ficar sobrando nada aqui dessa parte do meio, tá? E não ter que puxar essa parte aqui também porque tá apertado, ele tem que encaixar bem direitinho. Daí agora a gente vai passar uma costurinha aqui pra segurar tudo isso. Aí sim, a gente vai seguir aquela margem de meio centímetro do viés, que é um pouquinho mais pra dentro da costura que a gente fez pra segurar o viés por primeiro. Vou começar aqui pela parte de baixo. Ó, e ficou assim. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Daí dá uma desviradinha, vê se tá tudo encaixado, se costurou tudo, tá? Aqui ele vai ficar meio tortinho ainda antes da gente rebater o viés, porque daí o viés dá aquela firmeza, né, por dentro. Ó, vai ficar assim. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Alinha primeiro o centro aqui, se a tua estampa tiver direção. Se não tiver, não precisa se preocupar. Eu só vou puxar, ó, esse viés aqui, que é o do lado que a gente já costurou, eu já vou puxar ele pra cá, pra gente não acabar costurando ele quando a gente for costurar o outro lado.
Ó, gente, prendi tudo, agora é só passar a costurinha do mesmo jeito. E depois a gente vai rebater o viés. Ó, gente, aqui eu dei uma adiantadinha, eu já fechei aqui o viés de um dos lados e agora eu vou rebater aqui desse outro. Não tem segredo, é sempre do mesmo jeito que a gente faz. Eu só dobrei ele aqui e daí agora eu vou passar a costurinha pra rebater esse viés. Aqui nessa parte de rebater o viés, tem que tomar cuidado principalmente com os dentinhos do zíper, porque ele tá muito perto. Então sempre vai empurrando, vai sentindo aqui aonde que tá o zíper, vai empurrando pra trás, tá? Porque às vezes ele dá uma emboladinha. E essa parte aqui onde tá o viés tem que estar bem livre, tem que estar só o tecidinho mesmo. E agora a nossa peça tá prontinha, eu só vou desvirar ela e daí eu já mostro ela finalizada pra vocês. Bom, meninas, e assim ficou a nossa pecinha finalizada. Ela fica muito bonitinha e é uma ótima peça aí pra vender no ateliê, porque ela é pequenininha, serve pra um monte de coisa, então é bem útil. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Já deixa aqui o seu like e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lembra de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Tchau e até a próxima!